Olá vocês, eu sou o poeta Mano Azul. Meu nome é Manuel de Freitas e desde pequeno que as pessoas me chamam de Mano. E aí eu me acostumei com esse apelido e eu gosto da cor azul. E aí eu criei um personagem, um poeta chamado Poeta Mano Azul. Eu nasci no dia 9 de outubro de 1963. Eu sou do interior e eu despertei esse meu lado poético com uma condição bem simples da nossa condição de vida lá do sertão. O meu pai, toda vez que ia para a feira, ele comprava um folheto de cordel. E com a pouca leitura que ele tinha, ele juntava as pessoas da vizinhança lá no sítio e o pessoal ia lá para casa e à luz do candeeiro ele lia aqueles cordéis. E aí eu ficava sentado no colo, com a cabeça no colo de minha mãe e eu via ele ler aquelas histórias dos folhetos de cordéis. Como toda noite ia pessoas lá para casa, ele pegava o mesmo cordel que ele comprava na semana e ele lia para pessoas diferentes, mas eu que morava lá, eu era basicamente obrigado a ouvir a mesma história durante toda a semana. E aí no outro dia eu ia para dentro do mato, atrás da minha casa tinha o que nós chamamos de serrote, e ficava me lembrando dos versos que estava lá no folheto de cordel e ia aprendendo. E com pouco tempo eu percebi que quando chegava o final de semana eu já sabia de qual é salteado o cordel. O tempo foi passando, eu comecei a estudar, fui para Recife e lá em Pernambuco foi para mim uma maravilha, porque eu comecei já adolescente, eu comecei a me interessar pelos folguedos, as festas populares, e aí comecei a fazer uma pesquisa acadêmica, aonde eu comecei a selecionar a obra de grandes menestréis, maracatuzeiros, cirandeiros, cordelistas, emboladores de cocos, violeiros. Esses menestréis, esses cancioneiros populares, foi para mim uma maravilha, porque eu me debrucei sobre a obra de cada um especificamente. Por exemplo, o pessoal do frevo, dos evoéis, né? Dos metais. Eu entrei nesse universo, vi a grandeza, me apaixonei pelo frevo. Mergulhei no universo da ciranda, da ilha de Itamaracá. Os poetas da Mata Norte, Zé de Teté, Coquista, os mestres cirandeiros, Zé Galdino, João, muitos outros, né? Ciba, o pessoal da Floresta. Então, esse pessoal foi a fonte que eu bebi para estudar os caboclinhos, estudar as manifestações culturais, o mestre Salustiano. Me envolvi nessa temática, né? E aí eu fui vendo que era aquilo que eu realmente gostaria de fazer, entendeu? Quando eu tive acesso, por exemplo, à obra de Antônio Nóbrega, o trabalho maravilhoso dele, o trabalho do Ariano Suassuna, o Quinteto Armorial, e aí eu percebi a importância que tinha nesses eventos de música e vi que ali estava uma expressão, estava uma bandeira levantada e aonde as pessoas contavam suas próprias histórias a partir do seu dia a dia, do seu cotidiano, os cortadores de cana, os grupos dos quilombolas com os cocos e os samba de rodas, as chulas. Nesse universo chamado, a minha pesquisa, o universo do caos, eu comecei a perceber a identidade dessas pessoas refletida nessa musicalidade. Então eu percebi que era muito pouco eu me conter apenas com a ideia de fazer a pesquisa sobre a obra das pessoas. Aí eu comecei a juntar elementos da vivência desse povo e comecei a escrever minha própria obra, que é uma viagem nua no cabaço da cabeça do poeta. A minha identidade de poeta me leva num caminho basicamente quase único, porque apesar de eu conhecer a obra de grandes artistas, de grandes declamadores,
como o caso de Chico Pedrosa, daqui da Paraíba. Então, um grande, mais um grande mesmo, para mim um dos maiores declamadores que tem. Ele é de Guarabira. José Laurentino, o poeta Zé da Luz, o poeta Pinto do Monteiro. Então eu me identifiquei com essas pessoas, né? Geraldo Mozinho e Cachimbinho, dois grandes emboladores de coco. Enfim, Caju e Castanha, os mais para cá, mais recente. E eu percebi que o que eu queria fazer mesmo era declamar. Mas para isso eu tinha que ter um itinerário. E aí eu comecei a perceber que além do personagem de poeta que eu tinha, eu precisava ser um poeta mais destravado. Um poeta que pudesse de alguma forma entender dentro das entrelinhas do que estava acontecendo nas narrativas e da vivência do nosso povo. Eu comecei a perceber que eu tinha que trabalhar aquilo que poucas pessoas estavam trabalhando. E aí eu comecei a estudar as chamadas falhas sociais. E essas falhas sociais me levou a perceber que determinada sociedade ela não consegue conviver com alguns temas, não consegue debater alguns temas, e esses temas se tornam tabu. E foi em cima desses tabus que eu comecei a perceber que eu, além de escrever algo e trazer à tona, trazer para o jogo temas para ser discutido, eu podia fazer isso, mas eu tinha que trazer à luz da questão de uma busca de entendimento para que as pessoas começassem a refletir sobre aquilo. E aí eu criei as chamadas pré-lições. Toda vez que eu vou falar um poema, seja num show, seja onde for, eu tenho que antes explicar por que eu fiz aquele poema. E eu escrevi um poema chamado O Cabaço, porque aqui nós tínhamos o tabu da virgindade. Se uma moça não fosse virgem, ela não casaria num certo momento da nossa cultura. Então, a moça, sabendo que a virgindade dela tinha um valor social, um valor de troca social, ela arranjava um namorado, essa é a pré-eleção, né, sobre o tema que eu escrevi, o cabaço, e aí ela, com esse namorado, praticava todas as variantes que a sexualidade lhe permitia, e se preservava na questão do coito vaginal para que ela casasse. E aquele camarada que dava valor a uma virgindade para manter essa cultura besta, ele podia pagar um preço muito alto em estar casando com uma mulher altamente rodada, no sentido aí, só por causa de um lacre, que nós chamamos, a ciência chama de ímen, e que o nordestino chama de cabaço, que eu acho muito mais bonito. E aí, nas minhas expressões, eu além de criar a história do poeta Mano Azul, eu faço uma menção e aqueles cegos declamadores de meio de feira que ganhava vida declamando na feira. E agora eu vou me fantasiar de um desses cegos para recitar essa história do poema chamado O Cabaço, para vocês entenderem o tamanho do poeta que eu sou na minha trajetória, ou pelo menos pretendo ser no sentido do domínio que eu tenho sobre a questão da declamação. Vamos lá? Muito bem, aqui já está a expressão do poeta. No tempo em que virgindade era um tabu de lascar, para uma moça casar teria que ser donzela, para o rapaz aceitar ela como esposa legítima, teria que ser zerada, bonita, zerada, vistoriada, ser uma moça prendada, de cama não saber nada, ser pela igreja batizada, crismada e consagrada, ser quase uma santa imaculada em altar de oratório, porque se não fosse matéria de casório, ela não valia nada. Lá pra banda do sertão tinha uma tal de Filomena, uma morena baixinha, filha de Dona Bastinha e Francisco Bastião, que era até engraçadinha, mas era a quenga mais galinha que tinha na região. E começou um namoro com um rico fazendeiro que, apesar de ter dinheiro, era fraco com mulher. Era besta, beiradeiro, otário feito jumento, que com uma semana de namoro marcou logo o casamento. Foi no cartório, encaminhou o papel e marcou o casório para uma semana depois e comprou passagem para os dois viajar em lua de mel. Filó ficou preocupada, pois não era mais donzela, e foi falar com a mãe dela para achar uma solução. E a velha lançou mão de um truque do passado. Disse: vá no mercado, compra um tomate maduro, da casca bem vermelhinha, bote dentro da bichinha, com cuidado para seu noivo não ver, que na hora de fazer o ato de deflorar, o tomate vai estourar e o otário vai pensar que descabaçou você.
Filó disse: mas mãe, será que isso dá certo? Ela disse: minha filha, seu pai que era rodado, piolho de cabaré, quando via uma mulher o peste ficava louco. No dia do casamento, o otário feito jumento esbagaçou foi um coco. Muito bem, fazendo uma analogia sobre os elementos que compõem a personalidade desse poema, as referências que eu tenho retratam um tempo em que era difícil se viver, porque a questão da mulher era colocada aí numa situação de quase imposição de uma cultura que permeou por muito, muito tempo, principalmente aqui na região Nordeste, né? Isso tem muito da cultura árabe, da formação da cultura árabe do nosso povo, que tem muitas essas questões hoje, até nos dias atuais, na região da Arábia como um todo, enfim. Mas é sobre esse tema que a gente começa a trabalhar a ideia de como é que se forma uma cultura, seja ela positiva ou negativa. Bom, muito bem. Ainda bem que isso mudou. Mas todo esse meu trabalho de pesquisa, de investigação sobre a formação cultural e consciencial do nosso povo, essa grande coxa de retalho me levou não só a fazer minha obra e alimentar a minha obra, como também trazer isso para as pessoas por intermédio da questão das rádios comunitárias. Então eu tenho um programa de rádio chamado Estampa Nordestina, que é uma grande coxa de retalho, aonde eu faço uma viagem profunda no universo das cirandas, dos maracatus, dos cocos de roda, trazendo à tona, alimentando o nosso povo na base da sociedade, já que as rádios comunitárias têm uma profundidade maior nas rádios, na base da nossa sociedade, nas periferias, e eu alimento todo sábado à tarde esse povo, o nosso povo, no povo nordestino, com esses elementos que nós não podemos perder esse foco. E a minha vida de poeta, ela tem esse foco, tem essa missão, que é levar para as pessoas aquilo que você não escuta no dia a dia. Esse está se perdendo e eu não posso deixar que aconteça, por exemplo, dos últimos declamadores, eles ter chegar a um fim. Então o meu trabalho é levar tudo isso em cada cidade que eu puder ir, que tenha um auditório, que tenha um teatro, que tenha um colégio, levar essa declamação, levar essa vida de poeta, mostrando que há uma liberdade, e a partir do momento em que você se identifica com o poeta, você se destrava, digamos assim, você passa a ser uma pessoa muito mais perceptível, uma visão crítica do mundo. E aí o Gilberto Gil, me permita falar sobre a questão do poeta, foi quem chegou mais perto para expor a identidade do poeta, quando ele diz: a lata existe para conter algo, mas quando o poeta dilata, pode estar querendo dizer o incabível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata, pois na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Nessas expressões, o Gil mostra a importância que nós temos que ter com relação ao poeta interior que nós temos. Então, quando você se identifica com o universo da declamação, além de você alimentar a sua mente de forma positiva, você aprende a falar melhor, colocar mais palavras no seu vocabulário, você entende melhor as pessoas, você tem a capacidade de uma oratória mais positiva e mais contundente. Então, a minha obra de poeta, ele ultrapassa o limite só da poesia. Ele tem um foco, que é o despertar nas pessoas a capacidade que cada um tem, que é esse veio artístico, esse veio poética que cada um de nós, em algum momento na nossa vida, seja na infância ou na adolescência ou já como adulto, ele conseguiu escrever alguma coisa. Quem é que não tem pelo menos uma música numa gaveta que ele escreveu? Então, a minha formação enquanto poeta, além de ter vindo de uma boa base, que foi justamente esse lado do meu pai gostar de cordéis e eu me identificar com tudo isso, eu ainda estudei esse universo, digamos assim, essa grande coxa de retalho nesse universo da formação do nosso povo. E aí são justamente essas expressões que o nosso povo cultua por intermédio das festas populares, dos grandes forróis, os forróis de pé de calçada, como diz Siba, do mestre Ambrósio, né? A música Pé de Calçada.
e enfim, forró de pé de calçada. E tem também a questão dos mestres cirandeiros, como o caso, uma pessoa mais jovem, como mestre Anderson Miguel, que é um dos grandes, que despontou apesar da juventude dele, o mestre Zé Galdino, João Limoeiro, grande João Limoeiro, né? O Zé de Teté, maravilhoso, de grande qualidade, já partindo aqui para Paraíba, Manezinho Silva, Jackson do Pandeiro, Bilil de Campina, nós podemos dizer que muitos outros aqui da Paraíba, o Zé Ramalho, que se identifica muito com essa temática, o Braulio Tavares também, meu amigo Braulio Tavares, o GC Quirino, grande poeta, enfim, o Chico Pedrosa, como eu já falei. Então essas pessoas, e eu, o poeta Mano Azul, nós temos uma identificação e nós temos um compromisso com a nossa vida de poeta. Então a minha formação cultural está com base nessas questões. Hoje eu me debruço sobre a ideia de perceber a cultura de raiz, de ver assim, por exemplo, os quilombolas tocando, cantando suas canções, seus lamentos, o aboio do vaqueiro, né? Essa correlação de comunicação com o gado por intermédio da música, né? Os violeiros que ganhavam a vida andando pelos sertões de cidade em cidade para ganhar o pão com a viola nas costas, né? Como o caso de Moacir Laurentino, enfim, todas essas, Moacir Laurentino, que é meu amigo, assim, tem muitas outras pessoas, Ivanildo Villanova e muitos outros, né? É, Também aqueles camaradas que ganhavam a feira tocando nos seus pandeiros, os emboladores de coco, os repentistas, né? Ganhando a vida dessa forma. O tempo foi passando e isso que passou a ser um elemento da nossa cultura, e por intermédio dessa obra, O Universo do Caos, eu despertei para esse trabalho que é a minha obra Uma Viagem Nua no Cabaço da Cabeça do Poeta. Então, para finalizar, para que o vídeo não fique muito longo, quando a gente se identifica com um trabalho como esse e que fica à mercê de pessoas que vão nos julgar, que vê o nosso trabalho, eu gostaria de pedir para que vocês analisassem, não por mim, mas analisassem como uma questão de cultura, uma coisa mais profunda, que são pessoas assim como eu, que faz de alguma uma forma a vir à tona e não deixar morrer essas festas populares, essas manifestações cultural muito forte. E aí um dos poemas que eu escrevi sobre a morte, que diz o seguinte, porque eu gosto muito da morte, eu não gosto do ato de morrer, mas eu gosto da morte porque a morte é muito justa. E se ela vai buscar tá jogando Fla-Flu, e se ela vai buscar alguém lá, com certeza ela vai, pode até bater em quem está perto, dar uma surra em quem está perto, mas só leva aquela pessoa. Eu achei isso de uma grandeza. Aí ficou assim, Poeta Mano Azul, a morte. Tudo que tem um começo nesse mundo tem um fim. Seja eu, seja você ou quem vem depois de mim, não adianta chorar, não adianta correr, não adianta sofrer, porque a vida é assim. Seja Paulo ou José, seja Cosmo ou Damião, Malaquias ou Tomé, Maria ou Lampião, seja Judas ou Jesus, cada um traz essa cruz para esse mundo de ilusão. Seja um bicho ou seja gente, seja sim ou seja não importando a patente, se tenente ou capitão, quem passar por essa vida traz consigo uma medida de um forno ou de um caixão. O trabalho mais recente que eu apresentei, que foi esse show, Uma Viagem Nua no Cabaço da Cabeça do Poeta, foi no Teatro da Facisa, maravilhoso, fiz agora recentemente um show lá, uma apresentação no Teatro da Facisa, mas já me apresentei no Espaço Forró Nordeste, em Campina Grande, com declamações, na Vila Sítio São João, aqui em Campina Grande, já participei de outros movimentos, onde eu no Encontro para a Nova Consciência, durante o período de Carnaval, com declamações, no Encontro Internacional de Cultura Latino-Americana, que aconteceu no estado de Pernambuco, na qualidade de poeta e contador de histórias, contador de causos, e a minha obra é essa. E quando a cultura ela tem algo que movimenta essa cultura, que de alguma forma ajude a colocar em evidência esses projetos como esse meu, que eu posso ensinar isso nas escolas, ensino, enfim, todas as rodas de amigo, e as pessoas se encantam, porque a declamação ainda é uma das obras mais belas que tem e uma das coisas mais difíceis de fazer. E eu sempre tenho dito o seguinte, que existe dois tipos de poeta, aquele que declama e aquele que escreve. O que escreve só, uma vez Vinícius de Moraes diz assim, poxa, eu queria declamar de tal forma
tal qual eu escrevo. E ele sempre viu que ele era um bom escritor, mas ele precisava aprender muito a declamar. E realmente Vinícius tem razão. Então, eu sou o poeta Mano Azul. Essa é uma analogia da minha trajetória enquanto poeta e gostaria de ser visto por essa forma de grandiosidade e da importância que nós temos enquanto poetas populares. Ok?